Aki Hayakawa é um dos personagens mais trágicos de Chainsaw Man, mas não porque ele sofre mais, luta mais ou perde mais do que os outros. A verdadeira tragédia do Aki é que ele vive sem um futuro. Desde o início da obra, Aki caminha sabendo que sua vida tem prazo de validade. Cada contrato que ele faz não é apenas um risco, é um pedaço de tempo que ele troca por continuar desistindo. E quando você vive sabendo que não vai longe, algo começa a morrer por dentro, muito antes do fim chegar. Nesse vídeo, eu quero falar sobre dois pontos que definem Aki Hayakawa como um personagem, que seria o peso de viver sem futuro e o vazio emocional que nasce dessa certeza. Porque Aki não é apenas um personagem movido por vingança. Ele é alguém que continua andando mesmo depois de ter perdido qualquer motivo real para chegar a algum lugar. Aki Hayakawa vive com uma consciência constante da própria finitude, e isso muda tudo. Diferente de outros personagens que lutam acreditando que no final tudo vai valer a pena, Aki não tem essa ilusão. Ele sabe que cada missão o aproxima do fim. Ele sabe que seu corpo é apenas um recurso sendo gasto. E mesmo assim, ele continua. Isso cria uma forma de vida muito específica. Aki não vive pensando na manhã. Ele vive no modo de sobrevivência. Não faz planos longos, não cultiva grandes sonhos, não imagina um futuro feliz. Seu foco está sempre no agora, na próxima missão, no próximo demônio derrotado, no próximo passo. E esse tipo de existência cobra um preço psicológico enorme. Quando você vive sem futuro, você começa a tratar a própria vida como algo descartável. O sacrifício deixa de ser uma escolha extrema e vira rotina. Aqui, troca anos de vida com uma naturalidade assustadora, como se o tempo que lhe resta já não tivesse tanto valor assim. Isso não é coragem, no caso, é cansaço. Aki não luta porque acredita que vai vencer, ele luta porque não sabe mais o que faria se parasse. Seu propósito não nasce da esperança, mas da ausência dela. Ele segue em frente porque parar significaria encarar o vazio que vem depois. Esse peso de viver sem futuro se transforma pouco a pouco em vazio emocional. Aki parece frio, sério e distante, mas isso não é falta de sentimento, é proteção. Quando você sabe que tudo pode acabar a qualquer momento, se apegar vira um risco, sentir demais vira ameaça. Por isso Aki se fecha. Ele evita criar laços profundos, evita demonstrar afeto e evita falar sobre o que sente. Não porque ele não se importa, mas porque se importar dói. E dói ainda mais quando você acredita que tudo o que ama está condenado a desaparecer. O vazio emocional de Aki não é ausência de emoções, é repressão. Ele sente culpa, raiva, tristeza e medo. Mas ele engole tudo isso, transforma toda essa emoção em silêncio, transforma a dor em disciplina, transforma trauma em rotina. Isso faz dele alguém funcional, eficiente para o tipo de trabalho que ele tem durante toda a história, mas, ao mesmo tempo, torna ele uma pessoa profundamente solitária. O ponto mais cruel da história de Aki é que, mesmo tentando evitar conexões, ele cria uma família sem perceber. Denji e Power entram na vida dele quase como um incômodo. São barulhentos, são caóticos, imprevisíveis, tudo que o Aki tenta evitar, mas que aos poucos, sem grandes discursos ou momentos épicos, eles ocupam um espaço emocional que Aki acreditava não existir mais. E é aí que o vazio começa a rachar. Aki passa a se preocupar, a cuidar, a dividir pequenos momentos cotidianos, coisas simples, silêncios confortáveis, rotinas domésticas, algo que se parece perigosamente com uma vida normal pros padrões de mundo de Chainsaw Man. E isso é devastador, porque quando você vive sem futuro, criar laços não é esperança, é medo, é saber que você finalmente tem algo a perder. Aki, nesse caso, começa a perceber que, mesmo sem querer, ele voltou a sentir. E isso o coloca diante do maior conflito do personagem. Continuar seguindo um caminho que leva ao fim, ou proteger aquilo que, pela primeira vez, dá sentido ao presente. Looks delicious. One moment, human. Get back over here. This guy must be a civilian devil hunter. He's missing his bottom half. Probably eaten recently. Anyway, he'll die soon. Oh, kill me. Please. Grant him his wish. If you use your power, his death will be painless. What? No way. I'm a devil first. I just happen to look like an angel. I believe that humans should suffer when they die. I can't even pretend to get along with you. I guess not. A relação entre Aki e o Demônio Anjo é uma das mais silenciosas e, para mim, ao mesmo tempo, mais trágicas de Chainsaw Man. Eles dividem poucas cenas no mangá, mas cada uma delas carrega um peso enorme, justamente porque essa relação nasce onde não deveria haver nada além de desprezo. No começo, Aki enxerga o anjo como apenas mais um demônio, um ser perigoso, descartável que precisa ser vigiado. Existe até um certo incômodo na forma como Aki lida com ele, quase como se não quisesse criar qualquer proximidade. E isso faz total sentido com o passado do personagem. Para Aki, se apegar nunca foi uma opção segura. E para os demônios, humanos não passam de ferramentas ou presas, como a gente vê a todo momento em Chainsaw Man. Mas aos poucos algo começa a mudar aqui.
durante os eventos que envolvem o arco da Rize e principalmente no arco dos assassinos internacionais, vemos pequenas rachaduras nessa relação, conversas curtas, silêncios compartilhados, momentos em que Aki deixa de tratar o anjo apenas como uma arma e começa a enxergá-lo como alguém, ou como algo que também carrega um fardo. O demônio anjo aqui, por sua vez, é um ser que já vive cercado pela morte. Tudo que ele toca perde tempo de vida. Ele carrega culpa, apatia e uma visão extremamente pessimista da existência. Ainda assim, é com Aki que ele começa a demonstrar algo próximo de empatia por um humano. Algo raríssimo no universo de Chainsaw Man, onde humanos são vistos como frágeis, substituíveis e sem valor. Essa relação é poderosa porque não nasce da confiança imediata, nem da amizade clássica. Ela nasce da identificação. Dois seres cansados, dois personagens que vivem à margem da esperança, dois indivíduos que, de formas diferentes, já aceitaram que o futuro é curto demais para promessas vazias. E isso torna tudo ainda mais cruel, porque o destino de ambos é selado da mesma forma. Aki e o anjo não morrem como indivíduos, eles morrem como ferramentas. Makima os usa, sem hesitação, como armas para enfrentar o demônio das armas, e que justamente era o alvo da vingança pessoal de Aki. Aquilo que deveria ser o propósito final da sua dor se torna apenas mais uma engrenagem em um plano maior. Aki não alcança a redenção, não alcança a justiça e não alcança a catarse. Ele é consumido pelo mesmo sistema que ele acreditava servir. O fato de Aki e o anjo caírem juntos reforça essa tragédia. Um humano que aprendeu o valor de um demônio e um demônio que aprendeu a ver valor em um humano. Ambos descartados no mesmo instante. Chainsaw Man deixa claro que naquele mundo, empatia não garante salvação. Pelo contrário, às vezes ela só torna a queda ainda mais dolorosa. Muita gente interpreta Aki como alguém frio ou rígido demais, mas a verdade é que ele é apenas alguém que está cansado de sofrer. O vazio emocional dele não é falta de humanidade, é o que sobrou depois de perder tudo cedo demais. Aki amadureceu antes da hora, foi forçado a aceitar a morte como parte do cotidiano, principalmente por conta também do seu trabalho como um caçador. Foi ensinado a trocar vida por dever. E, nesse processo, aprendeu a viver com menos emoção. Não porque quis, mas porque precisava. Chainsaw Man não romantiza isso. O vazio emocional de Aki não é tratado como algo bonito ou heróico. Ele é triste, é pesado, é solitário. E é o retrato de alguém que continua andando mesmo depois de perder o direito de sonhar. Aki Hayakawa não é trágico apenas pelo que acontece com ele. Ele é trágico pela forma como vive antes do fim. Viver sem futuro transforma o sacrifício em rotina. Viver sem futuro cria vazio emocional. E viver assim faz com que qualquer pequena felicidade pareça frágil demais para durar. Aki não queria ser um herói. Não queria salvar o mundo, ele só queria que a dor parasse. E talvez seja por isso que ele seja um dos personagens mais humanos de Chainsaw Man. Porque ele mostra que, às vezes, o maior sofrimento não é morrer. É continuar vivendo quando você já não consegue enxergar um amanhã.